todos, sejam todos muito bem-vindos ao ABAV Talks, o podcast da ABAV, Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verdes. Eu sou Desirê Tambellini, diretora jurídica da associação, e no episódio de hoje temos a honra de receber um convidado muito especial. Gostaria de apresentar aqui para todos o João Carlos Sávio Cordeiro. Ele é diretor da Unidade de Energia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. João Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Desirê, primeiro, obrigado aí pelo convite da ABAV. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você. É uma honra estar conversando aqui a respeito de hidrogênio e de todo esse cenário. E eu gostaria de começar essa nossa conversa aqui, um bate-papo, para entender primeiro um pouquinho da sua trajetória, né, no IPT. Pelo que me consta, são 40 anos, né? Pois é. No IPT. Então, me conta um pouquinho da sua trajetória, como que você começou, as mudanças que você viu ao longo dos anos. O IPT, inclusive, ele já tem 100 anos, né? Também é um instituto muito importante, né? Tecnológico. E como é que foi a sua participação? O que você tem visto aí ao longo dos 40 anos? Olha só, esses 40 anos aqui, eles passaram muito rápido, tá? O IPT, ele está com 126 anos aí, né? Desses 126, 40 eu tô nele. Eu entrei muito cedo no IPT e eu vou falar para você assim, o IPT, ele tem uma característica, né, de estar muito voltado para a indústria, para responder às questões da indústria, né? E a indústria, ela vai mudando, né? É uma metamorfose, né? Então você vai mudando as coisas, você vai mudando as necessidades e o IPT tem que se reinventar. Na verdade, o IPT tem 126 anos porque ele se reinventa há 126 anos, né? E a gente vai junto, né? Então, assim, eu comecei ali como estagiário, né? Técnico em eletrônica. Depois eu trabalhei um bom tempo como técnico, sou físico, né? Me formei em físico, sou bacharel em física. E trabalhei em vários laboratórios, depois dentro de uma unidade, né, que era o Centro Tecnológico Mecânico e Naval, né, Elétrico e Naval. E aí, em 2020, ali em plena pandemia, né, 2020 e 2021, o IPT passou novamente por uma reestruturação, né? E nessa reestruturação foi criada a unidade de energia, né? E eu comecei nela como um gerente de laboratório, né? Mas logo na sequência, por uma questão de conjectura, eu me tornei diretor dessa unidade. E digo para você que, assim, para mim foi uma coisa muito bem-vinda. Eu não imaginava aquilo ali acontecendo, né? Foi um desafio totalmente novo para mim, eu não esperava ele, mas tem sido uma surpresa muito grata, Então, assim, o tema energia traz uma série de desafios, né? Principalmente, né? Quer dizer, acho que a gente falar de energia talvez aí há 30, 40 anos atrás, ou 20 anos atrás, tinha um enfoque, né? Atualmente, né, o tema energia, ele traz uma série de desafios que acho que a gente vai poder até conversar sobre eles, né? Então, até um tempo atrás você falava muito ali dos combustíveis fósseis, energia elétrica, e o gás natural, e estava tudo bem, né? Hoje a gente está numa corrida assim, absurda, né, para encontrar os novos vetores energéticos aí que vão tirar a gente dessa situação que o mundo acabou entrando aí de mudanças climáticas, as questões geopolíticas acontecendo também. Como é que o mundo responde? Um mundo que precisa cada vez mais de energia, está num ponto que fala, puxa, qual energia que eu vou utilizar? Né? Então é nesse contexto que a gente está trabalhando a unidade de energia. Então é um desafio enorme. Estou trabalhando com uma equipe assim, espetacular e assim, contar com parceiros como, por exemplo, vocês, né, a ABAV, para entender, porque isso é muito importante no IPT, isso é uma coisa que a gente busca no IPT, entender o que o setor industrial precisa, entender o que o governo precisa para responder para a sociedade de forma adequada. Então, assim, é um desafio enorme, eu não esperava ele, mas estou muito grato por estar no meio dele. Eu também sou suspeita para falar, a trajetória de vocês é maravilhosa. Estou muito feliz da ABAV também poder participar desse movimento. Saiba que vocês podem sempre contar conosco também para entender o setor, para trazer as dores, né, especialmente aí dos players do setor. E a gente está aí nesse caminho. A gente sabe que não é uma trajetória fácil, não é rápida. Eu acho que tudo acabou correndo mais rápido, né, nos últimos anos para cá. Mas a gente tem muita coisa ainda para fazer, né? E nesse sentido,
como que o IPT, que tipo de pesquisa, que tipo de projetos, né, que o IPT tem trabalhado especificamente com relação ao hidrogênio de baixo carbono. Nós falamos de hidrogênio verde, mas vamos falar aqui do hidrogênio de baixo carbono e a amônia verde. Tem algum projeto, alguma pesquisa que você possa contar, claro, né, o que não seja confidencial, que você possa contar um pouquinho o que vocês têm desenvolvido aí? Claro. Acho que esse é um ponto interessante também para colocar, Desirê. Às vezes, né, a gente vê, né, a gente sai olhando o que está sendo desenvolvido no mundo, né, e a gente ouve uma série de coisas diferentes, né, e aí às vezes você nem vê tanto do IPT ali, você fala assim, mas está fazendo ou não está fazendo, né? Esse é um ponto que você trouxe, é um ponto. A questão de confidencialidade no IPT, né, ela é algo central. Então, muitas das pesquisas, na verdade, boa parte, se não a maioria das pesquisas que são desenvolvidas no IPT, elas não podem ser divulgadas. É isso, né, que eu ia te perguntar, é uma curiosidade minha também, né? Até que ponto que vocês podem trazer isso, né? Porque assim, como a gente trabalha muito diretamente com a indústria e muitas vezes mesmo, né, subsidiados pela indústria, aquilo que a gente está conversando, aí tá, na verdade, o projeto que a gente está desenvolvendo, né, ele pertence, na maior parte das vezes, à indústria, né? Então a gente não pode divulgar muita coisa, né? Mas assim, digo para você, né? Nós estamos trabalhando entre os vários projetos que nós estamos trabalhando, há alguns, né, que inclusive é até interessante que eles sejam divulgados, né? Por exemplo, nesse momento, né, a gente estava conversando agora há pouco, nós estamos colocando um laboratório de hidrogênio de pé. Né? Esse laboratório de hidrogênio ele foi totalmente custeado pelo governo do estado de São Paulo. E isso não é pouca coisa no cenário atual. Nós temos também o Centro de Energias do Futuro, que é um projeto que está sendo financiado pela FAPESP, né? Junto com a academia, com vários institutos. Depois a gente pode até conversar melhor sobre isso. Temos uma série de trabalhos de pesquisas, de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento sendo desenvolvidos, né? Há uma busca, né? Há uma busca pela utilização industrial do hidrogênio, né? Há uma busca também para explorar as capacidades que o Brasil tem, né? E as particularidades que o Brasil tem para produzir esse hidrogênio, né? Ou vou até falar mais, né? A forma que o Brasil pode trabalhar e ser agente na transição energética. Né? Então, existe uma série de pesquisas, então a gente pode falar que desde da indústria, dos processos industriais, na produção de hidrogênio, nas várias formas de utilização de hidrogênio também, né? Seja para mobilidade, seja para a indústria, há uma preocupação e há pesquisas sendo desenvolvidas nessa direção. Então, assim, o Brasil, ele é muito grande e esse tamanho que o Brasil tem, ele traz algumas características, algumas possibilidades que são únicas, né? É bem verdade que o Brasil, né, tem o Brasil, a gente tem outros países, tem outros continentes, inclusive, que tem uma característica parecida com o Brasil ali, mas a gente, aí nesse sentido, tá, se a gente for explorar dessa forma, nós temos também uma engenharia, uma academia que muito bem estabelecidos, né? Então a gente está fazendo um esforço, né? Aqui não é falar sobre, puxa, o que a gente pode fazer. Na verdade, a gente está fazendo um esforço muito grande, né, com a academia, com o ecossistema de ciência e tecnologia dentro do Brasil para juntar, para formar parcerias, né, para trabalhar com pesquisa voltada para a implementação, para que uma pesquisa que tenha utilização ali pela indústria para trazer protagonismo para o Brasil. Então, estamos trabalhando vários projetos, respondendo novamente a sua pergunta, né? Há vários projetos, a indústria tem uma preocupação, sim. Há vários desafios para você implantar as tecnologias relacionadas principalmente ao hidrogênio, a amônia também. Há uma série de desafios e que bom, porque a gente é movido a desafio, né? O IPT existe para responder desafio, então a gente precisa do desafio, né? E a academia como um todo, os institutos de ciência e tecnologia, eles precisam do desafio são o motor, né? Então existem vários projetos, eu posso falar do Centro de Energias do Futuro com bastante tranquilidade, é um projeto FAPESP, e o Laboratório de Hidrogênio também é algo que está sendo colocado aí, logo vai ser inaugurado para
trabalhar essa questão de ajudar a transição energética a acontecer no Brasil. Nossa, muito bacana a nossa conversa, porque acho que muita gente não tem conhecimento, né, de todo o trabalho que vocês fazem, inclusive de bastidor, né? Porque acho que no final do dia vocês estão tirando do PowerPoint, estão tirando dos conceitos, das teorias e trazendo para a vida real, né? Testando, procurando entender como é que dá para a gente desenvolver, melhorar, baratear também, porque eu sei que é uma das dores, né, a questão aí dos investimentos, né, dos processos eles serem viáveis, né, economicamente, e eu confesso que eu também não tinha o conhecimento de todo esse trabalho, né, que tem sido desenvolvido pelo IPT. E dentro de todos esses projetos, todo esse esforço que está sendo empreendido pelo IPT, considerando todas as aplicações, os usos de hidrogênio, tanto na área de hidrogênio de baixo carbono, quanto na área da amônia verde, tem algumas aplicações, algumas utilizações que têm se destacado mais, que você vislumbra um pouco mais, ou pelo menos no primeiro momento, um passo maior, né, do Brasil, porque o Brasil, como você comentou, ele tem as peculiaridades, o Brasil ele também é muito rico, né, de fontes renováveis. Eu acho que nós somos um país abençoado, somos abençoados também pela academia, né, pelos profissionais que nós temos, estudantes, estudiosos, profissionais e pesquisadores. Então, acho que é um conjunto aí de fatores, né, positivos que nós temos, mas tudo isso precisa ser testado. E nesse contexto de teste, de desafio, o que você vislumbra, que área que você vislumbra, ou aplicação do hidrogênio para o Brasil para os próximos anos? Você consegue falar, por exemplo, eu vejo a amônia verde, por exemplo, como viabilizador na área de transporte. Tem alguma aplicação mais específica que você vislumbra, vamos dizer, um pouco mais de, não vou falar otimismo, mas que você vislumbra uma possibilidade de evolução mais rápida agora no Brasil? Acho que antes de responder a tua pergunta, né, eu fico bastante feliz, porque o começo da tua pergunta foi... Nossa, parece exatamente o que a gente conversa dentro do mesmo? IPT. Exatamente. E a gente não combinou, tá, pessoal? Não está combinado. E assim, o que você falou ali da questão ali de baixar custo e todos os desafios relacionados ao uso desse novo vetor energético, né, é o que a gente conversa. E a gente está trabalhando para endereçar isso daí. Tem um certo consenso, né, de que, pensando aqui no hidrogênio, né, ele tem uma tendência maior, e a questão de amônia também, mas trabalhar em transporte, né, em sistemas, transporte de carga pesada, né? Então, veículos de passeio, coisa desse tipo, né, que a gente já tem aí, né? A gente encara, né, que ele vai estar um pouco... A utilização vai ser um pouquinho mais na frente, não por causa da tecnologia em si, mas por causa do custo mesmo. Né? Por causa do custo associado, né? Os carros são ainda relativamente caros, né? E aí você tem um desafio também da capilarização, né, do abastecimento de hidrogênio, que também acontece com o transporte de carga. Mas é que no transporte de carga ali, quando você faz as contas, ele acaba sendo mais viável. Então a gente enxerga, né, a gente junto com a indústria, né, enxerga que a utilização aí na mobilidade, ela vai partir, né, vai começar a engrenar através dos veículos de carga. E aí tem uma coisa bastante interessante também, tá? Quando você fala em mobilidade através de veículos de carga, né, a gente imagina, né, os caminhões movidos a hidrogênio, os ônibus movidos a hidrogênio, usando, por exemplo, célula combustível, né? Mas a gente também tem soluções, né, de motores a combustão movidos a hidrogênio, né? Na verdade, o brasileiro tem uma criatividade assim gigantesca, né? Então a gente tem vários projetos aí que a gente enxerga também do pessoal fazer blend, né, com hidrogênio em motores que já existem. Né, excelente ponto. Então tem coisa desse tipo acontecendo, né? Um outro lado, pensando em mobilidade, né? Agora pensando em indústria como um todo, né? A gente tem reports assim que o pessoal traz, por exemplo, das cimenteiras. As cimenteiras já estão, né, algumas cimenteiras já estão aplicando hidrogênio nos sistemas deles, né, para aquecimento, né, utilizando hidrogênio para fazer aquecimento e hidrogênio de baixo carbono, sistemas de produção de hidrogênio de baixo carbono. Então, essas empresas, esse setor também, ele já começou. As empresas já estão utilizando. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Quer dizer, a gente não tem ainda a escala, tá? Mas assim, não ficou parado.
Você tem empresas que já têm eletrolisadores instalados ali na planta, né, para utilizar aquele hidrogênio produzido localmente, né, para alimentar, por exemplo, os fornos deles, né? Então, a indústria, né, ela vai ser um grande, e assim, é gigante, né, a necessidade. Tem uma outra demanda, né, que a gente enxerga, que aí é um volume gigantesco, né, que é pensando em hidrogênio para exportação, né, e aí usando amônia, tudo para você levar para fora do Brasil, porque a energia é um problema mundial, não é um problema do Brasil, né? Sim. Então, eu tive a questão de 2 meses, né, eu tive na Holanda e a gente conversou com a autoridade lá do porto de Rotterdam, né, e eles estavam ávidos, né, para saber, como é que tá, e como que as coisas estão acontecendo no Brasil, porque a gente vai precisar disso daí aqui, né? Então tem um mercado ainda, né, não só para exportação, e que passa pelos desafios para você levar isso daí até lá, né, o hidrogênio até lá. Então a gente enxerga 2 possibilidades, né, na verdade 2 caminhos que vão acontecer. Esse hidrogênio para exportação, né, que passa por grandes plantas, por investimentos enormes, né, e que isso daí tem o seu tempo de maturação, né, está se conversando, mas tem seu tempo de maturação, ele vai acontecer durante o tempo. E tem o que já começou, né? Então a indústria nacional, aqui no Brasil mesmo, já está usando, já está começando a usar ali, mas está utilizando já hidrogênio para descarbonizar também a sua produção, porque isso daí vai trazer para ele, né, um produto com uma pegada de carbono muito mais, que vai trazer competitividade. Sim. Porque daqui a um tempo a gente vai ter essa competitividade sendo aferida. Né? Então, assim, você tem qual a tua pegada de carbono nesse cimento, nesse teu aço, ou no vidro, ou seja lá na porcelana. Vai ser exigido em algum momento, né? Vai ser. Então, o pessoal está se preparando, né? Na mobilidade, a gente enxerga aí que o transporte pesado vai ser o vetor aí que vai levar essa questão do hidrogênio. Então, assim, isso está acontecendo, né? Os desafios continuam, né, a questão de você transportar esse hidrogênio, como que você vai produzi-lo, né, você vai fazer blend, tem o pessoal também trabalhando, né, nesse momento também, fazendo blend de hidrogênio com gases, né, como biometano, por exemplo, né, para você utilizar a rede de gasodutos aí também. Excelente. Tem linhas de pesquisa olhando não o blend, mas também a questão do metal, né? Qual a percentagem de hidrogênio que pode ser colocada ali naquele gasoduto e não vai causar uma falha, né, no metal. Então, tem várias coisas acontecendo nesse momento para endereçar a produção, como você falou, começou na tua pergunta, né? Baratear a produção. Quer dizer, na verdade, baratear o todo, né? Porque no final mesmo, né, o que você quer que tenha... toda a cadeia, né? E o que a gente enxerga, essa coisa da energia é bastante interessante, né? Não adianta eu produzir um hidrogênio barato, se de repente depois, para chegar lá no usuário final, ele ficou caro novamente. Sim. Né? O que tem que acontecer? Tem que ficar barato lá na ponta. E isso é muito bom para quem faz pesquisa, para quem trabalha com desenvolvimento, porque a resposta não está em um ponto só. A resposta está em vários desafios, na solução de vários desafios. Né? Então, e a gente tem vários trabalhos, não só o IPT, tá? Eu acho que também é importante colocar uma coisa aqui, Desirê. O IPT, ele é parte, tá, de um ecossistema de ciência e tecnologia que abrange o Brasil. Tá? A gente vem trabalhando muito forte essa questão de parcerias, até para, a gente falou, né? É esfera nacional, uma atuação nacional, nacional. Né? Por quê? Porque também tem um lado, né, Desirê? Nós não somos riquíssimos, né? Nós somos ricos em recursos naturais, como você colocou, mas também precisa de investimentos em dinheiro para tudo isso. E o empresariado nacional sabe muito bem lidar com a volatilidade das situações, né? Então, são as empresas, elas sabem quando que elas podem dar um passo, quando não podem, né? Então, o que a gente está fazendo, né? Trabalhando, né, com várias ICTs, Nordeste, Norte, Sul, né? São ICTs estaduais.
Por exemplo, os Senais, a gente tem uma parceria bem interessante com os Senais, a gente tem parceria com a Universidade Federal de Itajubá, a gente tem parceria com o pessoal do Polo Tecnológico de Itaipu, tem várias, né? Por quê? Porque a gente acredita que assim, a gente tem que andar junto. Sim. Por quê? Porque quanto mais junto a gente andar, né, acho que a pesquisa vai usar melhor o dinheiro disponibilizado. Porque aí a nossa busca é para que a pesquisa seja feita de tal forma que uma não se sobrepõe à outra. A gente faz um esforço enorme aqui para tentar fazer um desenvolvimento que seja complementar, mas que não cause sombreamento em outros. Não tenha nenhum viés, né? Tem uma neutralidade, vamos dizer também, assim, com né? certeza, com certeza. E também esse trabalho é para tentar usar da melhor forma o dinheiro disponível para pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Excelente. Agora, você tocou num ponto aqui que eu achei bacana, que é justamente trabalhar com outras instituições, outras entidades, qualquer que seja a sua natureza, né? Para no final do dia você ter, né, a melhor solução aí para as diversas aplicações. Vocês também têm conversado, você falou do Porto de Roterdã, o IPT, ele tem desenvolvido algum tipo de parceria, algum tipo de ação específica, algum tipo de estudo com entidades internacionais também? Porque o Brasil tem as suas particularidades, mas a gente também tem países aí da Europa e outros, né, outros locais que também tem pontos também a nos ensinar, né? Vocês têm discutido também com entidades internacionais? Como é que tem sido aí esse relacionamento para estudar o setor? Sim. A gente tem sim, a gente busca, né? Felizmente nós temos, né? E a gente busca mais, né? Uhum. Então, nós temos hoje, por exemplo, a parceria com o KIT na Alemanha, a gente tem conversas muito boas com o Fraunhofer também na Alemanha, apresenta trabalhos, já teve apresentando trabalhos, por exemplo, na Itália, a gente conversa com o pessoal também, né, parcerias com o pessoal na China, né, nos Estados Unidos, né, então assim, a gente busca, porque, de novo, né, olhar de uma forma bastante ampla o que está sendo feito, né, no Brasil e fora do Brasil. A gente, da mesma forma que pensa na neutralidade tecnológica para a produção de hidrogênio, a gente pensa no quão global pode ser a nossa pesquisa. Então, poxa, se tem alguém já desenvolvendo alguma coisa, vamos trabalhar junto. A gente teve, nessa época que eu estive lá na Holanda, né, era um congresso mundial ali sobre hidrogênio, a gente foi olhar o que estava sendo desenvolvido ali também, né, e ali foi bastante interessante, porque tinha representantes ali da Europa, né, óbvio, ali na Holanda, mas tinha representantes de outros países também. Então, esse foi um momento, né, que eu utilizei também para olhar como é que está o cenário de hidrogênio no mundo, né? Foi uma forma de medir isso daí. E qual foi a sua percepção? Você teve alguma percepção geral do sentimento aí dos outros países, né, com relação a esse assunto? Qual que foi o seu... Não está parado, está sendo feito. Está sendo feito, está sendo feito. Então, assim, você tem pesquisa, você tem o pessoal de vários países da Europa ali apresentando com muita vivacidade ali o que está sendo desenvolvido, fora da Europa, o pessoal da China também apresentando. Então, eu digo para você, Desirê, o pessoal está fazendo sim as coisas, tá? Acho que uma coisa que aconteceu aí, né, o ponto assim de repente, puxa, a gente vai ter projetos gigantescos muito rapidamente. Não, a gente não consegue ter, não é que a gente não consegue ter, isso não é um problema do hidrogênio, né? Qualquer que seja, né, o desafio tecnológico, se ele for muito grande, você não vai conseguir responder rapidamente, né? A gente pode falar assim, ó, a partir de dezembro o homem vai para Marte, pronto. Né? Tá bom, você pode querer, mas você não vai. Exato, né? exato. Não porque você quer, porque a física, a química, a biologia não vão deixar você ir. Né? Por quê? Porque você precisa fazer uma série de avanços. Mas a hora que... E acho que esse é um exemplo bastante oportuno. Tá. Nossa, a gente quer, como humanidade, né, ir para Marte. E isso é bom. Porque na busca, como aconteceu para ir para a Lua, né? Na busca de ir para Marte, a gente vai desenvolver muita tecnologia para ser usada aqui, no nosso mundo. Né? Vai ter que avançar em biologia, vai ter que avançar em alimentação, vai ter que avançar em propulsão. Diversas áreas, muita né? coisa, muita coisa.
e vai chegar o dia que, inclusive, você vai para Marte, né? A mesma coisa vai acontecer aqui com essa transição energética. Você está mirando lá na frente, puxa vida, hoje o hidrogênio, eu brinco com o pessoal, puxa, o hidrogênio, ele é caro para produzir, tem desafio para produzir, ele tem desafio para armazenar, ele tem desafio para transportar, ele tem desafio para usar. É verdade. Só que esses desafios, eles estão sendo endereçados, eu vi isso daí acontecendo lá na feira, né? Ele tem o tempo dele de maturação, mas ele vai acontecer. Não são desafios intransponíveis, né? Nenhum desafio intransponível, né? Isso é excelente. Em engenharia, é o contrário, né? A gente tem uma coisa, assim, eu conversava com o pessoal lá em Roterdã. Quanto mais você falar que é intransponível isso daí para um engenheiro... Mais ele vai querer resolver. Mas é aí que o cara vai querer, entendeu? A coisa fácil tá tranquilo, né? A coisa fácil a gente vende, a coisa difícil a gente desenvolve. Que bacana. E você acha que, de uma maneira geral, as universidades, academias, elas também estão formando aí profissionais para eles poderem atuar nesse setor? Porque vamos pensar o seguinte, a gente está hoje com um desafio, estamos aí com diversas frentes para chegar a Marte, para a gente chegar, né, no nosso mundo ideal aqui, no mundo do hidrogênio. E você acha, João, que as entidades, enfim, os organismos aí, especialmente de formação, né, de profissionais, você acha que já tem alguns trabalhos, não estou falando só do IPT, mas de uma maneira geral, Brasil, de formação de profissionais, porque é uma área relativamente nova. Sim. Né? E sabemos que, uma vez enfrentados todos esses desafios, a gente vai precisar de profissionais no setor, né? Sim. E sabemos que a academia é super importante, né? Sabemos que a formação é super importante, né? Para a gente poder, depois dar continuidade a tudo isso. Você tem visto iniciativas, você tem visto movimentação da academia em geral? Tem. A gente tem iniciativa, sim, a gente acompanha, por exemplo, o que o pessoal do Senai faz, e eles têm cursos específicos nessa direção. Nas universidades existem, sim, algumas iniciativas. É sempre verdade, né, Desirê, que assim, puxa vida, eu estou montando, na verdade, eu estou formando pessoas na quantidade necessária. Tá bom, ainda não, mas assim, acho que a gente tem que ter uma positividade em relação a isso. Tá? Puxa, ainda tem, tá bom, para um setor que está se desenvolvendo, você está formando pessoas para atender esse setor. Eu coloco um exemplo para você também, até no caso do IPT, até no nosso caso, porque também é uma coisa que eu coloco para a equipe, né? Não adianta a gente querer resolver, não é que não adianta, né? Muito facilmente nos traz frustração, né? Se você querer desenvolver a coisa para o mundo todo, aquela solução global... Mirabolante, né? Não, calma. Vamos desenvolver o que está aqui no nosso alcance. Então, por exemplo, nesse laboratório de hidrogênio que a gente está montando, né, uma parte dele, né, é uma planta de hidrogênio que já foi parte de um projeto aqui na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, né, a MTU, aqui em São Paulo, na verdade em São Bernardo do Campo. Né? E ali tinha uma planta de hidrogênio, uma HRS, que foi usada durante um tempo e ela estava parada. E para trazer ela para o IPT, que é o que a gente vai fazer, a nossa equipe mesmo trabalhou para reoperacionalizá-la. Né? Então isso daí é formação. Eu acredito muito, né? Eu venho dessa carreira técnica e tudo mais, né? Então eu acredito muito assim, que uma boa forma de aprender é você realmente... tá frente a frente com o problema. É super necessário toda a teoria em volta disso, não tenha dúvida nenhuma. Mas você ter ali a coisa prática para você enxergar o problema e resolver, enfrentar. Porque a gente vai precisar de mão de obra para você fazer manutenção, para manter. Porque uma coisa é você comprar o equipamento, né? Você põe o equipamento e tudo bem. No dia seguinte, ele vai começar a dar problema. Exato. Esse é o normal. Entendeu? Então a gente está trabalhando aí para formar e a gente também está assim, fomentando essa questão até dentro do laboratório de hidrogênio. Trazer gente para ver aquilo ali de perto, né, e para estimular, né, a utilização até do laboratório de hidrogênio também como uma plataforma para ser como um laboratório também, até certa forma, didático para quem precisar trabalhar. Então a gente está disposto
todas as possibilidades, por exemplo, trazer para utilizar esse laboratório. João, dentro do que você comentou, né, sobre todos os esforços que estão sendo empreendidos, né, não só perante as empresas, as entidades, enfim, toda a energia que está sendo aí demandada, né, para a gente identificar aí a melhor forma de desenvolver o setor, eu gostaria de trazer ter a sua percepção. Como você acha que nós, a ABAV, a Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verdes, como que você acha que é a melhor forma da gente também apoiá-los? Porque, na verdade, a associação ela representa todos os players do setor, né, em toda a sua cadeia, né, nós representamos desde a produção até o consumo. O nosso objetivo é fomentar os negócios. Eu, como advogada, garantir a segurança jurídica, né, porque o empreendedor, qualquer que seja, né, a etapa, qualquer que seja a cadeia, ele precisa de segurança jurídica para os seus negócios, né, ele precisa de previsibilidade dentro, obviamente, do que é possível, né. Como que você acha que nós, a associação, nesse contexto de querer fomentar os negócios, de querer apoiar as empresas, para no final do dia todo mundo desenvolver os seus negócios, ganhar dinheiro, e como que você acha que nós podemos atuar da melhor forma junto à academia, junto aos institutos, para apoiar esse movimento? Tem alguma coisa que você entenda aí que a gente deva, alguma iniciativa que a gente tenha que adotar, que tem alguma ação específica? Eu estou perguntando isso porque a nossa preocupação como associação é representar da melhor forma os agentes e também dar o apoio que vocês precisam, porque é uma união de esforços, como você falou, todo mundo, né, cada um trabalhando, né, dentro da sua frente. Então, a minha pergunta é, a ABAV pode fazer alguma coisa específica no seu entendimento para ajudar esse movimento todo de desenvolvimento? Olha, Desirê, a ABAV, ela pode, a ABAV, ela deve fazer, né? Então, por exemplo, do lado do IPT, a gente está fazendo um esforço, né, para chegar até as empresas e perguntar para elas. Por exemplo, ano passado, nós entrevistamos 34 empresas, né, sobre quais seriam as necessidades delas, como que para elas esse laboratório de hidrogênio seria alguma coisa que fosse relevante. Então, a gente foi a campo, entrevistou as empresas, apresentou o projeto e falou assim, o que você acha que está faltando aqui? O que você quer aqui? O que você está querendo com hidrogênio? Então, nós fizemos isso. Só que aí a gente fez num espectro bastante amplo. Né? Então, eu acho que a ABAV, ela pode fazer o caminho contrário. Inverso. Exatamente. Você já conhece, você tem ali todo o teu pessoal. Né? Então, eu acho que fomentar na crença que vai dar certo, vai acontecer. Sim. E dentro do que, pensando que vai acontecer, como que você empresa, sim, como que você, empresa, quer que aconteça? Né? Porque eu acredito que não tem uma forma só e você vai ver, eu acho que a hora que você for conversar com as empresas, elas vão trazer necessidades diferentes. Sim, são dores completamente diferentes. Não é? Então, e aí, trazer essas dores, essas dores compiladas, trazer para nós, não só o IPT, mas para nós como um ecossistema aí que quer também ajudar pelo outro lado, falar assim, olha, o que o pessoal está precisando é isso aqui. Entendeu? Então, a gente juntos, né? De novo, a gente pegar e fazer pesquisa, desenvolver coisas, né? A gente tem um lado de desenvolver sistemas e tudo mais, mas a gente tem também uma outra indústria ao nosso lado, que é a indústria que vai dar suporte para isso. Então você representa uma indústria que vai ser, vamos dizer assim, o usuário desse hidrogênio, da amônia. Existe uma outra indústria que vai viabilizar que isso chegue até você, ou aos seus associados. Perfeito. Então, o papel da ABAV, na minha opinião, né, compila, traz toda essa, dentro de acreditar, fala assim, acreditar e assim, também eu acho que ser alerta, tá? Eu vou trazer um outro ponto aqui. Claro. Acho que a indústria como um todo, ela precisa ficar, ela está, quem sou eu, né? A indústria é alerta sempre, mas vou trazer um pouquinho esse ponto, porque às vezes a gente ouve, né, um discurso muito assim, tal coisa não vai acontecer, tal projeto caiu, isso caiu, puxa, não vai adiantar, puxa, volta um certo pra cá. pessimismo, né? Pessimismo, né? Sim.
Tá bom. Às vezes é um realismo vestido de... Né? Na verdade, um pessimismo vestido de realismo. Né? Digo para você e para os seus associados e para quem estiver assistindo a gente. Não se enganem, tá? Porque as coisas estão sendo desenvolvidas. Sim. Não com o alarde, né, que a gente viu há algum tempo atrás, tudo. É verdade, isso não. Mas, assim, estão sendo desenvolvidas, né? E quando elas estiverem prontas, aí você vai virar comprador de tecnologia. Sim. Né? Seja ela qual for e qual for o preço. E você vai ter que aceitar e acabou. Sim. Então, assim, não se deixem levar por isso. Tá. Eu acho assim que o exemplo, por exemplo, do etanol, né, no Brasil. Eu acho que ali foi um protagonismo que o Brasil resolveu falar assim, cara, eu vou fazer e acabou. E fez. Tinha tecnologia para isso? Pronta? Não. Tinha distribuição para isso? Não. Deu problema? Quem é da época de 80? E é natural, né? Quem é da década de 80? Eu tô há 40 anos de PT, então eu vi o álcool nascer. Quem tinha carro álcool, desculpa, ali na década de 90, 80, mas era um sofrimento. Exato. Era um sofrimento. Mas mesmo assim o pessoal continuou. O pessoal de fora acreditava? Não acreditava. Continuamos. Se estruturou, a coisa aconteceu. Um espetáculo, por exemplo, o que a Embrapa fez para produzir cana aqui, que desse conta de toda a necessidade de algo que foi criada, aconteceu. Os motores dos carros tiveram que ser alterados. Foram aperfeiçoados, foram alterados. No começo, o álcool lá dava uma série de problemas no bloco do motor, entupia tudo lá, era um caos o negócio. Mas mesmo assim a gente resolveu assumir essa posição, né? E isso daí aconteceu. E eu digo a mesma coisa agora. Né? A gente manter esse olhar para frente, porque isso daí vai ser cobrado, o hidrogênio, não necessariamente, mas como é que eu vou trazer, pensando em transição energética, mas pensando no hidrogênio lá na frente, porque a palavra final vai ser lá o hidrogênio, muito provavelmente, né? Desenvolver pesquisa para que isso daí aconteça é um papel nosso. Voltando aí para a questão aí dos recursos naturais que a gente tem. Um lado, e por isso que hoje a gente não fala do hidrogênio verde exclusivamente, a gente fala de hidrogênio de baixo carbono. Por quê? Porque o Brasil pode produzir hidrogênio de baixo carbono. Né? Se eu tivesse um país que fosse pequenininho, né, que não tem agricultura, que fica nevando, 6 meses por ano e só venta, eu ia falar assim, não, eu produzo hidrogênio a partir de eólica. Né? Mas eu tenho um país que venta pra caramba lá no Nordeste, tem sol pra caramba lá no Nordeste. Só que nesse mesmo país, você tem uma agricultura que é reconhecida mundialmente. Sim. É espetacular. É espetacular o que o agro faz no Brasil. É espetacular. Toda a cadeia. Tá? Desde o cara que desenvolve a semente até o cara que planta, o cara que... tem muita tecnologia mesmo. E a gente tem um protagonismo enorme. Legal. Eu não sei se vamos falar um pontinho aqui. Para cada quilo de soja, de feijão, de arroz, de açaí, de qualquer coisa, você produz ou 1 quilo ou mais, usualmente, de resíduo associado. Esse resíduo ele pode ser utilizado para produzir energia. Tá? Então, se você calcular, você pegar lá na... Bagaço da cana, né? Bagaço da cana. A cana, o pessoal fala que a cana é o novo boi. Né? Que não perde nada. Você usa tudo da cana. Então, assim, a capacidade que a gente tem, né? A gente tem aqui no nosso campo de produzir energia a partir de resíduos é gigantesca. Essa é uma engenharia que é nossa. Então, voltando, temos todo um campo de engenharia aqui para ser desenvolvido. Nós podemos desenvolver isso. Só que a gente tem que desenvolver com propósito. Acho que é essa palavra que eu estava buscando. Propósito. A ABAV pode ajudar a gente consultando os seus associados
e falando assim, quais são as suas dores pensando na transição energética lá na frente. Tá? E aí isso daí, a gente conversar sobre isso e aí fazer uma pesquisa, porque aí os associados da Bave falam assim, puxa, os caras estão fazendo a pesquisa que eu estou precisando. Exato. É isso que a gente quer, é isso que a gente luta para fazer. Conte conosco. Entendeu? Então, vamos trabalhar nesse sentido também. Sim. Conte conosco. Então, acho que a expectativa, de uma maneira geral, para o setor, embora tenha uma visão realista / pessimista, eu acho que a expectativa é muito positiva, é boa. Vou te dar um exemplo. A gente está aqui no estúdio, né? Praticamente todas as luzes que estão aqui em volta de nós, desde da televisão, as luzes de iluminação aqui, são todas de LED. Se você pensar há 20 anos atrás, LED ele só era utilizado para você colocar ali no aparelho de som uma luzinha vermelha que tinha em alguns equipamentos. A indústria, de forma silenciosa, foi desenvolvendo, acreditou no LED, foi desenvolvendo, né, tecnologias, materiais e tudo mais, e hoje você tem estádios iluminados a LED. Então, assim, é possível, né, ela tem o seu tempo de maturação e a mesma coisa vai acontecer com o hidrogênio, por exemplo. Olha, João, eu gostaria já de fazer um convite para a gente continuar a nossa conversa, a gente voltar a falar daqui 1 mês, 2 meses, enfim, conforme a agenda possibilitar, para você contar um pouquinho aí do que pode acontecer aí nos próximos meses, novidades. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. E eu queria aqui, para concluir aqui a nossa conversa, eu queria saber se tem alguma mensagem que você gostaria de passar do IPT, seja para as empresas, seja para o meio acadêmico, ou qualquer outra entidade, com relação aí à área de hidrogênio. Tem alguma mensagem do IPT para trazer alavancar o setor de hidrogênio e amônia verdes? Tem algum ponto? Eu digo o seguinte, né? Então, hoje a gente perde bastante engenheiro, né? De certa forma perde porque a gente gosta do engenheiro como engenheiro, né? Perde bastante engenheiro para o setor financeiro, né? O problema não é o setor financeiro, o problema é a engenharia. Em que sentido? A gente tem que ter projetos de alto risco e de ousadia, de grande ousadia, para conquistar a cabeça do jovem. Tá? E acho que esse é o nosso papel também. Eu não posso culpar o jovem, né, que o jovem está indo para o financeiro. O jovem está indo para o financeiro porque ali tem um desafio enorme para ele, tem uma vantagem também. Uma expectativa financeira, né? É gigantesca. Mas eu digo para vocês, assim, de novo, né, 40 anos no IPT, eu já vi bastante estagiária, tudo, e é espetacular assim, a possibilidade que tem ali. Então, assim, indústria, nós vamos precisar responder, para nós sermos competitivos, nós vamos precisar responder, né, à questão da transição energética. Institutos de ciência e tecnologia, o nosso papel é, junto com a indústria, fazer projetos ousados, porque o problema é gigantesco. Então, nós precisamos fazer projetos ousados. Jovens, prestem atenção, porque vai ter projeto e vai ter mão de obra, e vai ter necessidade de mão de obra para muita coisa diferente, para a gente conseguir chegar tanto em Marte como na transição energética lá na frente. Excelente. João, eu só tenho a agradecer. Foi um super prazer conversar com você. Isso, tudo meu. Vamos voltar a conversar. Acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos. Conte com a Bave, reitero novamente. Vamos trabalhar nessa frente que você sugeriu, inclusive. E fica aqui meu muito obrigada. E gostaria só de dar a palavra para você, para a gente fechar essa conversa e depois retomarmos daqui a algum tempo. Tá bom. Bom, primeiro, novamente, né? É uma honra poder conversar com vocês. É uma honra poder falar disso daqui. Eu acho que esse é um papel importante, né? A gente dá visibilidade para esses assuntos, visibilidade ao que está acontecendo, de forma positiva também, né? Eu acho que isso daí é uma coisa bastante importante. Vocês trazerem isso daí, dar espaço para a gente falar isso daqui é bastante importante, né? Faça um convite, né, para vocês como a Bave, para quem está assistindo a gente, para entrar em contato com a gente vai ter essa inauguração do laboratório de hidrogênio, mais para frente a gente vai... O pessoal pode visitar, falar. Quem tiver interesse. A gente vai montar uma agenda aí, logo mais, a gente vai divulgar, né? Vai ter um evento que também a gente quer abrir, porque a gente acredita nisso. Eu realmente acredito
acredito nisso daí, que desde a criança até o senhor. A criança, porque ela vai brilhar o olho quando vê aquilo. O senhor, porque ele vai ver que o imposto que ele pagou foi bem usado, né? Então, assim, obrigado, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer. E estou aqui à disposição para a gente poder conversar. Excelente. Então, até a próxima. Já estou fazendo o convite, tá bom? Muito obrigada. Okay, obrigado, até mais. Tchau, tchau. E para o pessoal que está conosco, continue acompanhando os nossos podcasts. Esperamos o João numa próxima oportunidade. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.